Então vamos começar nosso estudo sobre Gálatas. Quem são esses Gálatas, né? Os exegetas aqui disputam para saber que povo é esse, de que região exata geograficamente estamos falando. Não vou adentrar muito nessa questão, mas vou adentrar naquilo que Paulo, no que os Gálatas significa para Paulo, né? Então Paulo, ele escreve, não é uma comunidade só, são os Gálatas, é uma região, né? Mas tem algumas características. Veja, o capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: E a todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Então a gente vê que é mais de uma igreja, né? Mas que é um povo que no passado viveu no paganismo, né? Há pouco tempo esse povo abraçou a fé em Cristo e está dando uma marcha ré. Eles estão a ponto de cometer, né, sob a pressão de outros, né, que chegaram de fora, um retrocesso na sua fé. Por quê? Vamos logo deixar bem claro o pensamento e o perigo que Paulo está aqui defendendo. Paulo passou pregando que só existia um jeito de ser salvo: crer em Jesus. Logo quando o cristianismo começou, a mensagem era sempre para os judeus. Com Paulo, depois Filipe antes, depois Paulo, a mensagem começou a chegar para os pagãos. E com essa chegada da mensagem, veio também uma pergunta: os novos cristãos, eles precisam, além de aceitar Jesus, eles precisam também cumprir a lei de Moisés? A circuncisão, guardar o sábado, não comer alimentos sacrificados aos ídolos, enfim, todo o Pentateuco? Ou basta crer em Jesus? Então Paulo pregou que bastava crer em Jesus. Inclusive, Paulo é meio que execrado no meio judeu. Tem até um rabino que diz que quem causou a separação não foi bem o cristianismo primitivo, mas Paulo, um ex-fariseu, né, alguém de formação farisaica, que foi quem rompeu realmente, quem disse: não, o cristianismo não é só um puxadinho do judaísmo, tem uma mensagem peculiar. E de fato a nossa fé com Paulo diverge bastante, porque para nós, para o cristão, basta a fé, acreditar em Jesus e aceitar Jesus. Por isso que ele vai combater que não é preciso nenhuma obra da lei como garantia da salvação. E parece que esse grupo, né, da Galácia, esse grupo dos Gálatas, eles começaram bem, eles começaram ouvindo a mensagem de Paulo, mas com a chegada de novos cristãos, de pessoas ligadas ao judaísmo, eles começaram a dar uma marcha ré. Começaram a falar: vamos ceder um pouco, né? É verdade. A gente tem que também se circuncidar, tem que cumprir a lei de Moisés. Então Paulo é muito duro nessa sua mensagem, dizendo: não, basta a fé. Então, é um povo que vivia no paganismo, que há pouco abraçou a fé em Cristo, mas que está correndo risco de se afastar de novo da doutrina, querendo colocar outros elementos, né? Isso forçado por um grupo que veio talvez de Jerusalém, que veio com essa ideia de que é preciso circuncidar-se também e cumprir a lei. Então, por isso que Paulo, ele começa de um modo muito duro, capítulo 1, versículo 1, né? Começa dizendo que não da parte dos homens que está escrevendo, mas da parte de Jesus Cristo, de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Ele não escreve porque pessoas querem, mas porque ele é mandado por Deus. E mais para frente ele vai dizer: ó Gálatas insensatos, vocês foram tão bem no início e agora estão terminando pela carne. Começaram pelo Espírito e estão terminando pela carne. Então, no momento que escreve, os membros da comunidade estão para se circuncidar e abraçar as normas mosaicas. Por isso que um autor, o Leonete,
ele diz assim: nenhuma epístola paulina é mais carta, nenhuma é mais pessoal e reveladora da alma de Paulo do que essa carta aos Gálatas, né? É o coração realmente do pensamento paulino, que é muito parecido com a carta aos Romanos. Só que, vamos imaginar assim, Gálatas, em Gálatas, Paulo fala a mesma coisa que fala aos Romanos. Só que em Gálatas ele está nervoso, impetuoso. Em Romano, ele parou um pouco, refletiu e ordenou a coisa ali em 16 capítulos. Mas é a mesma ideia, né? Tem uma imagem bonita de um autor que diz: é o mesmo rio, Gálatas e Romanos. Só que Romanos é aquele rio passando pela planície suave, e Gálatas é aquele rio quando chega na cachoeira, né? É o mesmo coração paulino, um zangado, um outro mais calmo. Essa é a carta que nós estudaremos a partir de agora.